Tem a questão também da documentação, né? Tem essa questão de que documentos você me diria que um jovem nessa faixa etária precisa apresentar para o governo americano? Aí também a gente volta de novo a dividir, porque uma criança até 12 anos, inicialmente ela é isenta de entrevista, então não vai ser necessário enviar a documentação. Mas espera aí, como assim é inicialmente isento de entrevista? Ela tem que se enquadrar em alguns pontos, né? O primeiro é que essa criança não pode ter tido um visto negado antes. Para requerer dentro do processo de isenção. Para ser isento de entrevista. Então, se ele já teve o visto negado antes, ele é obrigado a comparecer no consulado. E um outro ponto para ele também, para essa criança ser isenta, é que ela não pode ter um pai ou mãe que mora lá nos Estados Unidos. Mesmo que seja legalmente. Mesmo que seja legalmente. Então, se enquadra num desses dois pontos aí, ela não é mais isenta e aí vai ter que, sim, separar a documentação. Tá, mas quando você fala isento de entrevista, não é a mesma coisa que falar isento de visto. Não, tem uma grande diferença. É comum confundirem, né, perguntar isso. Você ser isento de entrevista, você ainda assim vai ter que fazer os mesmos procedimentos, né, de cadastro, pagar a taxa e tudo mais, e o seu processo vai ser analisado pelo governo americano se você se enquadra ou não, né, nesse perfil de turista, e aí você vai aguardar uma resposta do consulado. E o passaporte dessa criança, mesmo sendo isenta, pode voltar com uma cartinha solicitando a entrevista. Então, peraí, então o que você está dizendo é o seguinte, quem é isento de entrevista tem que passar pelo mesmo processo igualzinho de quem não é isento. A única diferença é que essa pessoa inicialmente não vai falar diretamente com o consulado, ela vai só entregar o processo dela lá no consulado, no caso no CASV, né, que é o primeiro local que a gente agenda, né, são dois locais, o CASV, onde você vai tirar biometria e foto, e o consulado, onde você faz entrevista. Quando a criança é isenta de entrevista, o processo dela é entregue lá no CASV, que é onde tira a biometria, né? Isso então mesmo. Ela não faz a biometria, ela não tira as digitaizinhas dela lá, né? Isso mesmo. E depois que ela entrega o processo para o consulado e é analisado, ainda assim o consulado se reserva o direito de, se ele julgar necessário, chamar para uma entrevista.